Olá, eu sou Rosana Dinebier e hoje vou te mostrar como a leitura corporal pode ser aplicada em sua vida para melhorar os seus relacionamentos, a sua vida pessoal e profissional. Você vai entender melhor o seu próprio funcionamento e também vai entender como as pessoas ao seu redor funcionam. O acesso a esse conhecimento foi o que transformou a minha vida em todos os sentidos. Antes de mais nada, você precisa entender o que é a leitura corporal e, para isso, eu te apresento dois pilares. Primeiro, os traços de caráter. Por volta de 1920, a psicanálise de Freud passou por algumas reformulações. Nessa mesma época, William Reich, que era aluno de Freud e também psicanalista, começou a perceber que não bastava apenas olhar para os sintomas que os pacientes apresentavam, mas se fazia necessário olhar para o ser humano como um todo, percebendo as suas dinâmicas, os seus gestos, os seus comportamentos e o formato de corpo de cada paciente. Que mais importante que ouvir a história de cada um era ouvir a maneira como cada um contava a sua história. Reich desenvolveu então a análise do caráter. De acordo com Reich, caráter é a forma como a pessoa se mostra e se relaciona. Os aspectos que foram gravados, inscritos em cada indivíduo desde a concepção até os primeiros anos de vida. Já o traço de caráter é a solução que a pessoa encontrou para reprimir uma situação de conflito. E a análise do caráter foi o procedimento técnico que Reich desenvolveu para a diminuição dos aspectos não saudáveis do caráter. Depois dele, surgiram muitos outros autores e pesquisadores sobre o assunto, dentre os quais eu gostaria de citar Alexander Lowen, o fundador da bioenergética, e o mais recente e atual, o Dr. Fernando Freitas. Vamos entender melhor o que são traços de caráter e como eles agem em nossa vida. Traços de caráter são mecanismos de defesa que a nossa mente e o nosso corpo criaram como proteção a um estresse repetitivo vivido na infância. Imagine que existe dentro de você um outro eu, um eu criança. Esse eu criança é a sua base, é a sua estrutura mental onde ficaram armazenados os registros que você viveu até os 5 ou 7 anos de idade. É tudo o que forma o seu temperamento, a sua personalidade, e o caráter é a expressão desse temperamento e da personalidade. Quando você, lá na infância, vivenciou algo que foi impactante ou algo que de uma certa forma causava algum tipo de estresse e isso se tornou repetitivo, você armazenou essas situações nessa base, que podemos comparar a um banco de dados. Esse banco de dados eu chamo de criança interior. Na infância, temos uma percepção bastante limitada da realidade, o que causa uma distorção na interpretação dos fatos. Na grande maioria das vezes, nossos pais têm a intenção de fazer o melhor, mas nós, como crianças, acabamos interpretando os fatos de uma maneira bem diferente do que realmente está acontecendo. E é essa interpretação equivocada que causa os estresses repetitivos, que por sua vez geram algum tipo de bloqueio em fases da infância. E esses bloqueios criam uma proteção, um mecanismo de defesa que vai definir o comportamento, o modo de sentir, pensar, agir, de ver o mundo e até mesmo o formato do corpo do indivíduo. A isso chamamos de traços de caráter. Os traços de caráter funcionam como uma forma estratégica de sobrevivência e ocultam essa criança interior ferida, o seu banco de dados. Essa forma estratégica de sobrevivência fica registrada no corpo físico, nos músculos, nas expressões faciais, na sua interação com o mundo e modifica o corpo a partir das experiências registradas até mais ou menos 5 anos de idade. Como são mecanismos de defesa, os traços de caráter que se originam a partir de uma dor também lhe garantem qualidades, dons, talentos e recursos. Se os pais conseguem perceber esses bloqueios nos filhos ainda na infância e estão preparados para lidar com isso, eles são capazes de ajudá-los a superar a situação que gerou o bloqueio e, dessa forma, ajudar os filhos a serem o melhor que eles puderem ser, usando todas as qualidades e recursos que seus traços lhes oferecem. Mas, frequentemente, não é o que acontece. Os pais nem sequer sabem que seus filhos estão passando por situações que não estão sendo vivenciadas de forma saudável. O que acontece então? A criança cresce, assume um corpo de adulto, mas aquele banco de dados, a criança interior ficou presa lá na infância e mesmo sendo adulto, continua vivendo experiências que remetem àquela dor registrada quando criança. Você sente que a sua vida fica estagnada, como se andasse em círculos. Mudam os cenários, mudam os personagens, muda o contexto,
mas é como se o que acontecesse na sua vida fosse sempre a mesma coisa. Vamos entender os 5 traços de caráter que se desenvolvem em 5 fases da infância. Primeiro é preciso entender que todos nós temos os 5 traços e que alguns se destacam mais do que outros conforme a intensidade da dor vivida na infância. Aí você pode pensar, 5 traços de caráter para definir bilhões de pessoas? Pense comigo, existem 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. Dessas 3 cores surgiram e continuam surgindo uma infinidade de cores, são incontáveis. Da mesma forma, são os traços de caráter. São apenas 5 que, em combinações diferentes, formam os bilhões de pessoas que já existiram, que existem e que existirão. Antes de prosseguirmos, eu preciso que você entenda que eu mantenho a nomenclatura original dos traços de caráter que foi dada por Alexander Lowen. E você pode até estranhá-los num primeiro momento, mas não se assuste, pois não me referirei a nenhum tipo de patologia ou transtorno de personalidade, ok? São eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Agora vamos falar sobre o segundo pilar da leitura corporal, que é identificar as dinâmicas do indivíduo. Considero dinâmicas do indivíduo tudo o que está relacionado ao seu comportamento. Veja alguns exemplos das dinâmicas que levamos em consideração numa leitura corporal. O tom de voz, as palavras que a pessoa usa, como ela olha, como ela senta, como ela para em pé, que tipo de roupa usa, que tipo de gostos ela tem, incluindo alimentos, música, tipo de carro, cores, como se relaciona com pessoas e o meio, que tipo de hobbies, trabalho, exercício físico prefere, enfim. São inúmeras coisas que nos mostram quais são os traços de caráter de uma pessoa além do formato do corpo. Vamos associar a formação dos traços de caráter ao processo de mielinização da medula espinhal, a mielinização da coluna. A bainha de mielina é como se fosse uma capa de gordura que protege as células nervosas. Ela contribui para aumentar a velocidade da propagação do impulso nervoso, atribuindo maior eficiência na transmissão da informação. Essas células são parte do sistema nervoso central que transporta mensagens entre o seu cérebro e o resto do corpo. Acontece um processo progressivo de mielinização da medula espinhal que vai seguindo desde a cabeça até o fim da coluna vertebral. O período de mielinização acontece no mesmo período de formação dos traços de caráter. Conforme a mielinização vai descendo, vai possibilitando a criança de ter recursos maiores na sua evolução. E isso é perceptível quando observamos um bebê. Quando ele nasce, ele não consegue segurar a sua própria cabeça. Após alguns dias, ele começa a firmar a cabecinha por causa da mielinização que começa a descer, dando possibilidades a essa criança de ter movimentos voluntários, segurando a cabeça e movendo de um lado para o outro. Conforme a mielinização desce, a criança tem cada vez mais recursos de movimento cervical, dorsal, lombar e sacral. Primeiro, firme e movimenta a cabeça, depois aprende a ter controle sobre os bracinhos e mãozinhas, depois aprende a gatinhar e mais tarde começa a caminhar. As pernas começam a ter movimentos voluntários quando a mielinização chega na região lombar. A região sacral é a última a ser mielinizada e corresponde aos órgãos genitais, quando a criança começa a ter sensações e recursos corporais mais complexos e estímulos nos órgãos genitais. O processo de mielinização dá recursos cada vez maiores para a criança interagir com o mundo. Foi o Dr. Fernando Freitas quem descobriu essa associação das fases de evolução e dos traços de caráter com a mielinização há mais de 20 anos. As dinâmicas de estresse vivenciadas pela criança deixam um registro correspondente a essa fase de mielinização. Cada traço de caráter se forma deixando um registro no corpo que corresponde ao momento da mielinização. A partir de agora você vai entender como funciona cada traço de caráter, quais são as suas dinâmicas e como é o formato de corpo de cada um. Mas antes eu preciso te dizer que você pode estar vivendo na dor ou no recurso de seus traços. Quando você percebe que não está utilizando todo o seu potencial, todo o talento que um traço te proporciona, você provavelmente está na dor e fica fácil perceber isso porque as características do traço te fazem sofrer. Chamo isso de prisão de traço de caráter. Lembra da criança interior, o seu banco de dados? Pois é, você cresceu, mas a criança não. Ela ficou presa lá na infância e continua vivendo repetições daquela dor infantil. O primeiro traço de caráter que se forma é o esquizoide, ainda no período da gestação.
Quando a mamãe grávida passa por alguma situação de estresse, medo, raiva, angústia ou até mesmo pensa em aborto, o útero se contrai, o fluxo de sangue nessa região diminui e o útero, que era um lugar quentinho e agradável, fica mais frio e mais duro, se tornando desconfortável. Nesse momento, o bebê não sabe que existe um mundo ou que existe algo além dele. Ele se sente fundido com esse útero e ele entende que todo esse desconforto foi causado por ele. Como ele não sabe parar essa sensação ruim, ele canaliza toda a energia do seu corpinho para a cabeça e fica imóvel. Ele se desconecta do sentir, assim diminui muito o seu sofrimento. Ele se sente rejeitado e tem medo de deixar de existir. Nesse momento, a mielinização acontece dentro do cérebro, por isso fica mais fácil para o bebê concentrar a energia na cabeça. Surge então o traço de caráter esquizoide como mecanismo de defesa para proteger esse bebê da dor da rejeição. Como ele aprendeu a levar a energia para a cabeça e se desconectar do sentir, ele desenvolve muita criatividade. Se esse traço for predominante, ele pode desenvolver um corpo esguio, magro, usar óculos, ter os ossos bem aparentes, principalmente em regiões como ombros, joelhos, cotovelos e pés. Tende a ser bastante racional, não gostar de contato físico e preferir ficar isolado. Como o esquizoide se sentiu rejeitado, ele tem tendência a se encolher, sentir medo e ter um olhar perdido. É pouco afetivo e, se é exposto a contatos indesejados, pode desenvolver problemas na pele como alergias e urticárias. Muitas vezes vive mais no mundo da fantasia do que na realidade. O esquizoide tem muitas ideias, muita criatividade e parece viver no mundo da lua. No trabalho prefere estar só em um ambiente que ele fique isolado ou possa usar equipamentos de proteção como máscaras, luvas, tudo que evite contato com outras pessoas. Até mesmo uma mesa que separe ele do seu cliente. Sua fala e suas expressões são monótonas, parecem ser sem emoção. O corpo parece desconjuntado, como se fossem peças de encaixar. Pode ter olheiras escuras e profundas e tem uma inclinação a preferir cores e roupas neutras, de forma que não chame a atenção por onde passa. É bem comum que se sinta estranho e até mesmo de outro planeta. Como vive no mundo mental, ele acaba tendo pouco contato com o chão. Os pés não são firmes. É enjoado para comer porque só precisa de energia para sustentar a cabeça. As articulações são aparentes, o pescoço é longo, os ombros dão a impressão de serem levantados. É bastante magro e tem pouca energia no corpo. Tem as mãos e os pés frios, os olhos não têm brilho, o olhar é desfocado, o nariz é geralmente fino e contraído, os lábios fininhos e sem cor. Nos relacionamentos tem tendência a afastar o outro. Quando o esquizoide se aceita como ele é, ele sente que ele pode existir e então ele passa a usar todos os recursos desse traço, como a criatividade, a intuição e as ideias. Você pode ajudar um esquizoide respeitando seus limites, até mesmo quando ele não quer falar, quando ele não quer ser tocado e quando ele não quer que você olhe para ele. E se ele quiser falar por sentir confiança em você, ouça suas ideias sem criticar. O segundo traço de caráter é o oral, surge no período da amamentação até por volta de 18 meses. Nessa fase, a mielinização desce até o pescoço. A falta de amamentação no peito, o desmame precoce, brusco ou tardio, dentre outros motivos, fizeram esse bebê se sentir abandonado. Imagine o bebezinho dormindo no berço, bem tranquilo. A mamãe está limpando a casa. O bebê acorda, a mãe rapidamente vai até ele, vê ele chorando, sabe que ele está com fome, mas antes de pegá-lo para dar de mamar, ela vai até o banheiro se limpar do suor para cuidar do seu bebê. Nesse pequeno intervalo de tempo em que o bebê vê a mãe e vê ela saindo de perto, ele sente que foi abandonado, que é a forma que ele interpreta o fato. Sabemos que a mãe estava preparando tudo com muito amor para dar o melhor ao seu filhinho, mas ele não tem essa capacidade de compreensão. Imagine quantas situações desse tipo acontecem na infância, e esse é apenas um exemplo. É comum que ele tenha sentido falta de segurança por parte da mãe, e esse traço também se forma se o bebê sentir fome. O oral tem uma grande concentração de energia na região da boca. Aqui nós temos dois tipos de oral: oral reprimido, que podemos chamar de oral por falta, e oral insatisfeito, que podemos chamar de oral por excesso. O oral por falta é magro e o oral por excesso é cheinho, podendo ficar obeso. Ambos têm os músculos flácidos, são molinhos. O oral sente necessidade de manter a boca ocupada, seja mascando chiclete, falando, roendo unhas, comendo, bebendo, fumando, mordendo algo como tampa de caneta, palito de dente, ou seja,
tudo que lhe der uma satisfação oral. O oral é possessivo e ciumento, vive situações de dependência dos mais diversos tipos, como emocional, financeira, química, alcoólica e até mesmo da opinião dos outros. Ele é bastante inseguro. Começa coisas e não termina. A emoção fala muito mais alto que a razão. É impulsivo, às vezes infantil, reclamão, egoísta e com baixa autoestima. Sempre espera que os outros façam algo por ele. O oral por excesso tem necessidade de contato físico. É do tipo que segura ou fica tocando no outro quando conversa e usa isso como forma de não se sentir abandonado novamente, evitando que o outro vá embora. O oral por excesso, quando na dor, pode engordar só de respirar. O oral por falta vive preso no mundo da tristeza e do abandono. Ambos sentem um vazio imenso no peito que tentam preencher com comida ou com vícios dos mais variados tipos. Falam muito, por isso podem se tornar ótimos comunicadores. São pessoas acolhedoras e gostam de trabalhar onde tenha muita gente. O corpo apresenta várias características arredondadas. Pode ter uma voz infantilizada, tem o pescoço projetado para frente e o maxilar retraído, como se estivesse sempre buscando comida. Um olhar meigo, por vezes triste e infantil, como se pedisse ajuda. Tem um buraco na região do externo. Quando você olha para as pernas, te dá a sensação de que elas são fracas para aguentar o corpo. As coxas se unem e do joelho para baixo as pernas se abrem formando um X. Os pés são virados para fora, os ombros são caídos e eles adoram conforto e vivem escorados. Não tem força para se manter em pé ou com a coluna ereta. Quando o oral preenche as suas necessidades sozinho, ele se sente satisfeito e se torna independente e pode usar os seus recursos, ativar o seu potencial, que pode se voltar para a área da comunicação, da culinária, do cuidado com outras pessoas ou animais ou o acolhimento. Você pode ajudar um oral acolhendo-o e encorajando, mostrando seu potencial. Se ele precisar chorar, apenas lhe dê um ombro e não tente entender os seus motivos. É comum ele chorar sem saber por quê. A mielinização desce um pouco mais, chegando na região do tórax, dando à criança o controle dos bracinhos e da metade superior do corpo. A concentração de energia é na cabeça e no tórax. É o terceiro traço de caráter que se desenvolve quando a criança começa a interagir com o mundo, quando ela quer explorar a casa, caminhar e se afastar da mamãe. Estamos falando do traço de caráter psicopata e apenas lembrando, não se refere a transtorno de personalidade, psicose ou distúrbio e patologia. É normal, eu tenho, você tem esse traço em algum nível. Nessa fase de exploração do mundo, a criança se sentiu manipulada, como uma marionete. Por exemplo, se essa criança sempre tentava abrir a porta de um balcão da cozinha, onde ficavam louças de vidro, naturalmente o papai e a mamãe não deixam porque é perigoso ela se machucar. A criança não entende o que é se machucar e todas as vezes que ela é impedida de abrir essa porta, ela sente que é controlada. Quando ela tenta, ela é reprimida, xingada e até punida. Quando ela se afasta, ela é elogiada, ou seja, na cabecinha dela, sempre que ela fizer o que os outros querem, ela será reconhecida. Caso contrário, ela é desprezada. Começa então a aparecer o mecanismo de defesa dessa fase, fazendo-a entender que em tudo existe manipulação e troca. Em consequência disso, ela vai aprender a articular, vai preferir manipular do que ser manipulada, vai negociar desde a infância com os pais, com os amiguinhos, brinquedos, comida e tudo o que ela desejar. Pode se jogar no chão e fazer birra até convencer os outros a lhe darem o que quer, bem como pode ser carinhosa, elogiar e agradar, também para conseguir o que quer. Perceba que isso não é maldade, é a forma de funcionar que ela aprendeu. Na vida adulta, ela pode se tornar uma ótima negociadora ou líder, sempre gostando de aparecer. O corpo pode apresentar formatos triangulares, porém é sempre um triângulo invertido. Nessa fase, a criança se sentiu manipulada, sentiu que só recebia amor se fizesse o que os outros queriam. Ela aprendeu a negar os sentimentos e sente prazer nas conquistas, especialmente de reconhecimento. Por ter acúmulo de energia na parte superior do corpo, se preocupa muito com a própria imagem e muitas vezes vive de aparência. É a pessoa que parece, mas não é. O poder é um grande motivador. Tem necessidade de dominar e controlar. Para ela, é mais fácil delegar do que fazer. Tem um grande poder de sedução no sentido de convencer o outro a lhe dar e fazer o que quer. Prefere controlar do que ser controlado, pois ser controlado significa ser usado.
tem bastante dificuldade em confiar e, quando está na dor, faz de tudo para mostrar que é confiável. Vive tentando passar uma imagem de alguém que é confiável e quanto mais ele mente, mais se esforça para parecer bonzinho. O tórax é bastante inflado, como se estivesse cheio de ar. O queixo é proeminente, o nariz empinado, o corpo pode ser maior em cima, afunilando embaixo, como se fosse um cone de cabeça para baixo. O queixo pode ser pontudo em formato de V. Vive fazendo trocas, não sabe dar sem esperar receber e não sabe receber sem se sentir em dívida. Quando usa a manipulação, pode ser sedutor, autoritário ou até se fazer de vítima para conseguir o que deseja. O psicopata tem um sorrisinho de canto de boca e é comum levantar apenas uma sobrancelha quando expressa algum tipo de reação. A voz é mais potente, tem os ombros para trás e as pernas se parecem com as do oral. Porém, o psicopata é um camaleão. Ele é o traço que se esconde com facilidade. Quanto maior for a sua dor, mais ele se esconde em outros traços, até no formato do corpo. Esse é um dos motivos pelos quais eu ressalto de que as dinâmicas, o comportamento é de extrema importância na leitura corporal. Olhar somente para o corpo pode esconder coisas importantes. Quando o psicopata para de viver de aparências e passa a confiar em si mesmo, ele se torna muito verdadeiro e não precisa mais se esforçar para passar uma imagem de alguém confiável, porque de fato ele se torna alguém confiável. Ele sente o cheiro da mentira, assim como percebe de longe em quem pode confiar. Continua fazendo trocas, mas no sentido de que beneficiem as duas partes. Pronto para usar os seus recursos, se transforma num ótimo vendedor, negociador ou líder e, juntando a capacidade de comunicação do oral, ele articula as ideias de forma a se expressar muito bem, tendo sincronicidade entre as palavras e os gestos corporais. Pode liderar grandes multidões. Para ajudar um psicopata, mostre que você é confiável. Jamais minta ou engane ele. Mostre que contigo ele pode tirar as máscaras e ser ele mesmo. Mostre a possibilidade de afeto e ajude-o a relaxar, liberando o controle de si mesmo. Passamos então para o quarto traço de caráter a se formar, que é o masoquista. Mais uma vez, que fique claro que não é transtorno de personalidade ou patologia. O masoquista começa no período do desfraude, quando a criança está sendo ensinada a usar o banheiro. A mielinização desce até a região lombar e agora essa criança já tem o controle das perninhas, começa a firmar os pés no chão. A criança está pronta para ter o controle dos esfíncteres quando ela consegue subir escadas sem ajuda ou dar um pulinho erguendo os dois pés ao mesmo tempo. Frequentemente, os pais iniciam o processo de desfraude muito antes disso e quando a criança não consegue segurar o cocô e acaba sujando a roupinha, a forma como os pais agem nesse momento pode fazê-la se sentir humilhada. Quando isso acontece, ela se força a aprender na marra a segurar o cocô. Como ainda não tem o controle dos esfíncteres, vai segurar com a própria musculatura do bumbum, contraindo as nádegas. Ela prende a respiração e levanta os ombros, encolhendo o pescoço. Como mecanismo de defesa, ela se torna bastante detalhista, calcula cada passo, demora para agir e faz tudo muito bem planejado, com medo de ser humilhada novamente. O corpo fica mais quadrado, duro e pesado. O bumbum dá a sensação de ser um rabo preso. E ele fica muito forte, não só de força física, mas também de suportar muita carga emocional. A energia se concentra por todo o corpo, mas é acumulada, pois como a criança se sentiu humilhada por algo que ela colocou para fora, que pode ter sido fezes ou pensamentos, palavras, expressões, pelas quais ela foi criticada, gerando a dor da humilhação, ela preferiu guardar tudo dentro do corpinho e da mente para não se sentir assim novamente. Esse acúmulo pode ser tão grande que ela sempre parece que está a ponto de explodir. O masoquista aguenta muita coisa, tanto que prefere sofrer do que fazer alguém sofrer. Faz muito esforço para pouco reconhecimento e isso pode se estender para o trabalho, onde ele precisa fazer muito esforço físico para ganhar um salário baixo. Pode ser submisso e se sentir inferior. Acumula muita raiva e por vezes nem se permite sentir essa raiva. Tem dificuldade em expressar os seus sentimentos e lá no fundo tem medo da liberdade. Parece que carrega bastante peso nos ombros, a cintura é grossa e quadrada, assim como o pescoço. Na cintura, olhando de costas, tem dobras na altura do diafragma. A pele tem um tom castanho por causa da estagnação de energia e tem acúmulo de pelo em lugares do corpo.
Os músculos são duros e firmes, o corpo é pesado, os pés são firmes no chão, tem contato com a realidade. O olhar é simpático, meigo ou sofrido de tanto carregar emoções e não liberar. Pode ter uma voz de lamento e a boca tem um formato de U invertido, parece de desenho animado quando está triste. Tem prisão de ventre e faz de tudo para agradar os outros. Quando não aguenta mais segurar tantas emoções reprimidas, pode explodir para colocar a raiva para fora, se tornando até agressivo. Se acha feio e deprecia a si mesmo, não gosta de si. Quando o masoquista para de se preocupar em agradar os outros, ele pode seguir o seu caminho e ser livre para usar todo o seu potencial, sendo um ótimo planejador, detalhista, atento a coisas que ninguém vê, tem calma e paciência para executar os seus planos sem ansiedade, sabe que cada coisa tem o seu tempo e consegue respeitar esse tempo dando um passo de cada vez. Gosta de coisas certas, rotina, ordem e organização. Para ajudar um masoquista, você pode ajudá-lo a descarregar toda essa energia acumulada, seja por meio de uma conversa, exercícios físicos, dança ou até mesmo uma maneira de colocar a raiva para fora, socando um travesseiro ou usando a força física de forma que não prejudique a ninguém. E por fim, a mielinização chega na região sacral, nos órgãos genitais. A criança sofre um profundo desapontamento pelo genitor do sexo oposto se sentindo traída, excluída ou trocada. A energia se concentra agora por toda a região periférica do corpo e o coração fica mais frio. Esse é o quinto traço, o rígido. Ele surge no momento em que a criança começa a descobrir a sexualidade. Ela percebe que tocar nos órgãos genitais agora tem uma sensação bem diferente, que já não é mais como tocar em qualquer outra parte do corpinho. Como a sexualidade não tem espaço na vida da criança, ela entende que isso não serve para nada, que é lixo. Até mesmo porque quando eventualmente um adulto pega essa criança se tocando, ela é punida. Obviamente que essa criança não tem nem ideia do que é sexualidade. Se nessa fase o papai trata a filha como a mulher mais importante da sua vida e a mamãe trata o filho como o homenzinho da sua vida, ambos percebem que, apesar de se sentirem tão importantes, não é com eles que os pais dormem à noite. Isso gera uma confusão muito grande na cabecinha da criança, que faz ela se sentir excluída e por vezes traída. Inconscientemente, ela faz um corte no corpinho, na região do diafragma, que forma a cinturinha. Esse corte ou divisão representa o seguinte: só posso entregar o meu amor para o papai ou para a minha mãe e a minha sexualidade não tem lugar aqui. Esse traço sempre é formado pela relação da menina com o pai e do menino com a mãe. Começa então uma competição inconsciente entre a menina e a mãe ou o menino e o pai, como se fosse uma disputa pelo amor do genitor do sexo oposto. Quando falamos de papai e mamãe, não necessariamente estamos falando dos pais biológicos, mas sim daqueles que representaram esse papel na vida da criança. O mecanismo de defesa dessa fase faz a pessoa se tornar extremamente competitiva, muito ativa, ter um corpo bem desenhado, bonito, cheio de curvas e querer ser sempre o perfeito, o melhor. O rígido tem bom gosto estético, gosta de coisas que valham a pena, é competitivo, pode ter dificuldades nos relacionamentos pelo fato de ter se dividido na infância. Pode se entregar a tudo pela metade, pode ter 2 ou mais empregos, hobbies e até mesmo relacionamentos. Porque para uma pessoa ele pode entregar o seu amor e para outra a sua sexualidade. Se a criança deixou o amor com o genitor do sexo oposto lá na infância, em um relacionamento vai entregar somente a sexualidade. Se alguém ocupar o lugar do genitor no coração do rígido, por exemplo, se o parceiro ocupar o lugar do papai no coração da mulher e se a parceira ocupar o lugar da mamãe no coração do homem, eles entregarão todo o seu amor nesse relacionamento, mas podem não conseguir entregar a sexualidade, buscando fora. Que fique bem claro que isso não é uma regra e que pode nunca acontecer. Primeiro, que traição para o rígido só acontece se ele estiver na dor. E segundo, que ele pode ser fiel e criar uma competição imaginária, querendo sempre ser melhor do que alguém que por vezes nem existe. Se preocupa com a beleza, não consegue ficar parado, pode ter os músculos bem definidos ou um corpo sedutor cheio de curvas. Aqui é importante entender e saber diferenciar o seguinte: o rígido tem músculos e quando malha, eles ficam bem definidos. Se ele fizer atividades que fortaleçam os músculos superiores,
ele pode ficar parecendo um cone de ponta cabeça, mas não pode ser confundido com o psicopata, pois o psicopata não tem força muscular. Ele parece, mas não é. Somente o rígido tem essa motivação de executar para ser o melhor, o mais bonito, o mais perfeito. Enquanto o peito do rígido é musculoso, do psicopata é apenas inflado, como se fosse cheio de ar. O rígido tem brilho nos olhos, harmonia no corpo, pode ser orgulhoso, tem medo de perder e de ser enganado ou traído. A coluna é ereta e rígida como se estivesse pendurado por um cabide. Tem músculos definidos nas pernas, bumbum arrebitado e firme, tem vivacidade, graciosidade e beleza. Tem a cinturinha pra dentro, que representa o corte do amor da sexualidade na infância. O olhar pode ser sedutor ou desafiador, assim como a voz. Os lábios são desenhados e tem grande concentração de energia sexual, que quando não é descarregada pode lhe causar dores de cabeça. Atletas, artistas, empresários e investidores são áreas bem comuns de atuação para os rígidos, principalmente quando envolve algum tipo de competição. Eles amam subir no pódio e receber troféus. Quando o rígido decide ser o melhor para si mesmo e não mais para provar que é melhor do que os outros, ele consegue abrir o seu coração e se entregar de corpo e alma, tanto nos relacionamentos quanto no trabalho ou em qualquer área da vida, unindo forças com quem está próximo ao invés de competir. Se você quiser ajudar um rígido, especialmente em um relacionamento amoroso, jamais permita que ele te coloque no papel de pai ou mãe dele. Se torne um bom parceiro ou parceira, independentemente de ser um relacionamento hétero ou homoafetivo. Mostre a ele que você está com ele para unir forças e liberar o seu máximo potencial. Incentive-o a conquistar os seus objetivos com os pés no chão, sem a necessidade de controlar tudo. Eu quero te lembrar que todos nós temos os 5 traços de caráter e por isso você vai se identificar um pouco com cada um. Aqueles 2 ou 3 com os quais você mais se identificar podem ser os seus traços predominantes. São os que tiveram um maior impacto na infância. Quando você entender o seu funcionamento, fica muito mais fácil você entender como funciona o outro e isso te permite melhorar os teus relacionamentos, aumentar as tuas vendas, porque se você entende o seu cliente, você sabe como abordá-lo, encontrar o seu caminho profissional, pois você passa a conhecer todo o seu potencial, sair da busca constante de mudar alguns de seus comportamentos que você julgava errados, porque você entende que você é assim e tá tudo bem. Enfim, esse conhecimento te torna livre. Com um pouco de treino, você já será capaz de identificar os seus traços de caráter predominantes e também os traços das pessoas ao seu redor. E isso vai te permitir entender como elas pensam, agem e sentem. Eu tenho certeza que só essa aula que você assistiu até aqui já vai fazer uma grande diferença na sua vida. E que tal trazermos isso para você aplicar na sua vida prática? Vamos fazer uma brincadeira. Imagina que dentro da sua cabeça existem 5 bonequinhos. Você já assistiu ao filme Divertidamente? Se você já assistiu, vai ficar fácil de criar essa referência. De qualquer forma, imagine que existem 5 personagens dentro de você, 5 criancinhas, que conversam, brincam, brigam, interagem entre si, controlando os seus pensamentos, os seus sentimentos, atitudes, ações e reações frente a tudo que se apresenta na vida. Essas 5 criancinhas são os 5 traços de caráter. Agora vamos entender os traços de caráter nesse contexto. Eu vou te dar alguns exemplos para você conseguir perceber como eles agem na sua vida. Lembra daquele momento em que o que você está fazendo é tão chato, mas tão chato, que você se distrai nos seus pensamentos e até uma mosca passando na sua frente é mais interessante do que o que está acontecendo à sua volta? Nesse momento é o traço de caráter esquizoide quem está se manifestando. E quando vem uma vontade louca de comer, especialmente doces, de fazer uma panela cheia de brigadeiro, sentar na frente da televisão, ligar um filme na Netflix e se alienar do mundo ao seu redor, é o oral quem está no comando. Pensa naquele favor que você fez para o seu colega, que você fica sentindo que ele te deve uma, ou ainda quando de repente, do nada, alguém te presenteia com algo inesperado e é você quem fica se sentindo em dívida. Esse é o mecanismo do psicopata, que vive de trocas. O masoquista assume o comando naqueles momentos em que você planeja tudo nos mínimos detalhes,
que geralmente não saem do jeitinho que você planejou e isso te irrita profundamente. Já o rígido aparece naquele seu espírito de competição ou até mesmo quando você diz deixa que eu faço, porque tem coisas que só você sabe fazer bem feitas. E durante o dia nós vamos migrando entre esses traços, brincando com eles, ouvindo suas vozinhas como se fossem aquelas 5 criancinhas dentro da nossa cabeça. Temos os 5 traços, mas temos habilidades maiores que resultam de 2 ou 3 que predominam. O que acontece é que esses recursos que desenvolvemos lá na infância serviram para aquela época, quando éramos indefesos, quando não tínhamos capacidade de enfrentar a realidade e dependíamos de outras pessoas. Hoje, como adultos, precisamos aprimorar esses recursos. Assim como nós crescemos, eles também precisam crescer. E uma das maneiras mais fáceis de tornar isso possível é aceitar a maneira como agimos, pensamos e sentimos e depois disso olhar para o outro e entender que ele tem um jeito diferente do nosso de funcionar e que ninguém precisa se moldar à nossa maneira de ser pelo simples fato de que somos diferentes. Essa compreensão torna todos os seus relacionamentos mais fáceis, mais leves e você pode inclusive escolher se você quer continuar convivendo com determinadas pessoas ao seu redor, sabendo agora que elas não vão mudar. Sua vida pode melhorar um pouquinho a cada dia apenas fazendo esse exercício de ouvir essas vozes que ecoam dentro de ti, entendendo que tudo isso é você. E quando você perceber que algo na sua vida não está tão bom quanto você gostaria, lembre-se que você cresceu, que você não é mais aquela criança indefesa e que dentro de ti existe uma infinidade de recursos para sair de um lugar ruim onde você mesmo se colocou. Assuma uma postura de adulto que olha para a vida, para o futuro e busca soluções. A criança só vê o problema, o adulto busca soluções. E para finalizarmos, eu quero te propor um exercício. Sempre que você sentir qualquer tipo de desconforto, irritação, incômodo, angústia, ira, raiva ou qualquer outro sentimento que te perturbe, preste atenção nas suas emoções, como se você pudesse entrar em contato com aquelas criancinhas que vivem dentro de você. Imagine que você é o adulto e elas são apenas crianças com aqueles recursos infantis que foram desenvolvidos na infância. Mas hoje, você como adulto é capaz de aprimorar esses recursos. Você não precisa fazer esforço nenhum e nem querer entender como isso funciona, apenas teste. Gosto de propor que as pessoas sejam cientistas de si mesmas. Nesses momentos de sentimentos ruins, converse mentalmente com essas criancinhas, como o adulto que agora é responsável pelo bem-estar de todas elas. Diga a elas que é você quem vai cuidar de tudo e que você sabe resolver as situações ruins da sua vida. É muito simples e parece bobo, mas a sensação de bem-estar e alívio que esse exercício te proporciona é indescritível. Traga essa calma e tranquilidade para você mesmo, apenas imaginando que você conversa e acalma cada um dos seus traços de caráter, representados mentalmente por essas imagens de crianças. E lembre-se que você tem dentro de ti todos os recursos necessários para resolver e solucionar qualquer que seja a situação que você está enfrentando em sua vida. Um grande beijo e até mais!